4 dicas para segmentar o público-alvo dentro das plataformas de tráfego pago. Roda a vinheta. Bom, quando a gente está falando de tráfego pago, uma das principais variáveis que vai determinar o sucesso da tua campanha é o público-alvo que você está segmentando. E quando você vai segmentar o público-alvo, tem diversas coisas que você pode considerar na hora de fazer isso e tem diversos pontos da estratégia que vão determinar qual que é o público-alvo que você tem que utilizar. A gente vai conversar então sobre quais são as possibilidades que a gente tem e quando que a gente vai utilizar cada uma delas. O primeiro público é de interesse, pessoas que têm interesses em conteúdos específicos. Quando que a gente vai utilizar públicos de interesse? Primeiro caso, você está começando agora a sua estrutura digital, você não tem um site ainda, você não tem uma rede social que já tenha público engajando, que já tenha pessoas assistindo vídeos, então você basicamente não tem ativos de público. Você não tem lista de e-mail, não tem site, não tem nada disso. Aí você vai utilizar públicos de interesse. Essa é uma possibilidade. Então você vai começar totalmente do zero na plataforma, buscando públicos de interesse. Para que você vai utilizar o público de interesse? Você já vai utilizar ele para que você possa popular um público e usar na sua próxima campanha. Então, público de interesse, ele serve muito bem também quando você está começando o topo de funil. Tá? Então, o que é o topo de funil? Cara, você vai encontrar pessoas que não têm noção ainda que elas têm algum problema específico, que elas têm uma dor, que elas estão cometendo um erro. Tá? Então, nesse caso, você vai trazer aí o conteúdo para pessoas que têm interesse em determinado assunto, mostrando para elas algum problema que elas têm, através de visualização de vídeo, por exemplo. Então você vai pegar um público de interesse para pegar o topo de funil. Então você vai começar lá de cima, um público totalmente frio, que vai ter interesse em algum segmento do mercado, e a partir disso você vai conduzir para as próximas etapas, tá? Então o público de interesse, quando que você vai utilizar? Quando você não tem ativos digitais ou quando você quer começar aí um topo de funil bem frio mesmo. Campanhas de lookalike. Lookalike, público de lookalike, ou público de interesse, público semelhante, é aquele público onde você vai fornecer uma base de dados para a plataforma e vai falar o seguinte: ó Google, ó Facebook, ó TikTok, estou te dando essa lista de pessoas aqui, quero que você encontre pessoas parecidas com essas. Quando que vai funcionar você usar um lookalike? Quando você tiver uma base de leads, quando você tiver um público já populado de ações específicas que você tenha traqueado. Então, exemplo, pessoas que compraram alguma coisa no seu site, leads que você tem na sua plataforma de e-mail, você pode exportar essa lista e subir lá. Então, quanto mais dados você tiver, seja de lista de leads, visitantes de site, pessoas que compraram, pessoas que iniciaram o checkout, mais fácil vai ser para a plataforma de tráfego pago encontrar pessoas semelhantes àquela. Por quê? Quanto maior a amostragem, mais padrões a plataforma vai encontrar, ou mais delimitado é o padrão que a plataforma encontra, e a partir disso vai ser mais assertivo o público de lookalike que você vai puxar aqui para dentro. Então, quando que você vai usar público de lookalike? Quando você tiver ativos de alguma origem, tá? Pode ser origem de engajamento, pode ser leads, pode ser compras ou qualquer ação que você tenha traqueado por aí. Beleza? Terceiro público é o público de engajamento. Então você vai usar um público de engajamento quando? Quando você já produz conteúdo, quando você já distribuiu o conteúdo em uma etapa de descoberta, por exemplo, quando você já utilizou alguma campanha de visualização de vídeo ou propriamente de engajamento. Então você vai utilizar o objetivo de engajamento para que as pessoas engajem com a sua publicação. Então, por exemplo, você precisa mostrar a sua publicação para mais pessoas, porque aquela publicação é estratégica, que ela engaje, porque, sei lá, você quer viralizar, você quer trazer um aumento de seguidores. Você pode usar uma campanha com objetivo de engajamento. Você também pode usar uma campanha com objetivo de engajamento quando você quer usar uma próxima etapa do funil, onde você vai impactar somente pessoas que engajaram com uma publicação específica. Então isso vai variar de acordo com a sua estratégia, mas se o seu criativo tiver um objetivo claro para as pessoas engajarem e esse engajamento trouxer algum insight interessante para a sua próxima etapa, é importante você usar e é bem útil você utilizar uma campanha com objetivo de engajamento. Outro público que você pode utilizar é o público de visitantes do seu site. O público de visitantes do seu site são pessoas que já entraram no seu site por algum motivo. Então normalmente já é um meio fundo de funil. Então você jogou as pessoas ou para baixar alguma coisa no seu site, ou propriamente para vender, para converter em um formulário, etc., ou propriamente até para comprar. Quando que você vai utilizar o público de visitantes do site? Quando você quiser pegar novamente essas pessoas. Então você já jogou elas no seu site por algum motivo, você quer pegar novamente elas. Então você pode traquear visitantes do site de página específica. Então, pessoa que visitou a página de um produto X, você quer fazer um remarketing só para aquelas pessoas. Você vai fazer uma campanha de remarketing só para quem visitou aquela URL. Então, o
público de visitantes do site, ele funciona muito bem para o remarketing e normalmente ele tem um custo por aquisição mais baixo. Por quê? Porque você está num público mais assertivo de pessoas que já tiveram interesse nas suas campanhas anteriores, no seu conteúdo que você publicou anteriormente e já foram para o seu site. Então você paga menos para atingir essas pessoas, ou eventualmente você vai ter um CPM maior, mas como o público é menor, é mais reduzido, você precisa aparecer menos para vender mais, você vai ter um CPA mais baixo. Tá? Então se você entender como que funcionam esses 4 tipos de público, com certeza você vai ter aí bagagem para definir a sua estratégia e para implementar a sua estratégia dentro das plataformas de tráfego pago. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre esse, te ajudar a desvendar as plataformas de tráfego pago, te ajudar a aumentar os seus resultados e aumentar o seu ROI. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.